algo que tem sido frequente na minha vida, de minhas experiências. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre perseverança. E temos vivido alguns dias de muita tribulação. É difícil alguém que não passe por provações, né? Até porque a palavra de Deus disse Jesus, né, no Evangelho, na Escritura, que tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Sempre temos aflições na vida. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Mateus 14, 22. O texto diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Veja a importância da oração. Veja a importância de estar só com Deus, estar ligado no íntimo com o Senhor. Veja só a importância. Jesus aqui nesse texto, ele despediu os discípulos, vão indo adiante, vão indo na frente, que daqui a pouco eu vou. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele. Entretanto, o barco dos discípulos estava longe, a muitos estádios da terra, a muita distância da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quem de nós não tem um vento contrário soprando? Todo momento. Ora sopra mais forte, ora sopra mais manso, mas sempre tem um vento soprando contrário. Isso fala de provações, isso fala de tribulações, isso fala de dificuldades. E o barco onde estavam os discípulos de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, você é discípulo de Jesus, e muitas vezes o nosso barco, o meu barco, o seu barco é açoitado pelas ondas, por um vento contrário. Quantas dificuldades, gente, você não tem noção. Tem noção da pressão que o viver oferece na nossa mente. Você não tem noção. Ou tem, né? Está aí também sentindo essa mesma pressão que eu sinto diariamente na minha mente, através das coisas. Mas aqui vamos continuar o texto para você entender o que estou falando. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Sempre quando soprar o vento contrário, Jesus estará com você. Tenha certeza disso. Sempre quando o vento soprar contrário, Jesus vai ter com você. Jesus estará com você. Jesus vai te segurar. Jesus vai estar contigo.
Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, não conheceram. Ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomado de medos gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo. E essa é a palavra de Jesus, ter bom ânimo. A palavra ter bom ânimo aqui no original, ela significa ter fé. Você precisa ter fé para você poder viver. Ninguém vive nessa existência sem bom ânimo. Ter bom ânimo é ter um humor positivo. Não há fé, amados, sem bom ânimo. Ter bom ânimo é ter uma mudança de atitude na sua mente em relação a tudo. Jesus imediatamente disse para aqueles que estavam sendo açoitados pelas ondas, com vento contrário: quantas vezes o nosso barquinho ele é açoitado pelas dificuldades da vida, nos relacionamentos, nas relações profissionais, nas relações de estudo, enfim. Estou falando de uma palavra muito simples do Evangelho. Mas quantas vezes nós passamos por tribulações e provações e somos açoitados? Mas no nosso caminhar, amados, nós precisamos ter a certeza de que Jesus está pertinho de nós. E Ele brada no meio do vento, no meio do vento contrário, diz: tende bom ânimo e não temam. Não temam, eu não sou um fantasma. Eu não sou algo que você não conheça. Você me conhece bem. Jesus disse certa vez: deixo-vos a paz. Quando Jesus entra, quando Jesus vem, Ele traz paz. E Ele diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Por isso não se atemorize. Não tema. Tenha bom ânimo. Tenha fé. Ter fé te sustenta na vida. Não existe fé sem bom ânimo. Tenha uma vida de fé. Aí respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Sempre nos momentos de dificuldade, de provações e de tribulação, Ele te dá uma palavra, Ele te dá um alento, Ele te dá algo que te sustenta no seu interior. Ele te diz: vem, recebe o Evangelho, recebe a minha palavra no seu espírito, recebe a minha palavra no seu interior. E é isso que nos sustenta, amados. Tantas dificuldades, tantos problemas que temos todos os dias, perdas, sofrimento, dor, culpa. Tudo isso se levanta sobre nós. Então, sempre no meio das tribulações, no meio das dificuldades, o Senhor planta uma palavra dentro de você, uma palavra que te estabelece. Só a palavra do Evangelho é que nos estabelece. Porque no Evangelho, querido, a morte ela foi tragada pela vitória. A morte foi tragada. Onde está a morte? Onde está a morte?
Se aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida, aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida, o que temeremos? O que você pode temer na vida? Qual o vento que se levanta para te destruir, que pode te destruir, se o Senhor vai estar contigo em todos os momentos? E Ele estabelece dentro do seu interior uma palavra: vem, vem, obedece o que você recebeu no seu espírito, e isso trará paz. Ele deixou paz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, aprenda a estar comigo, aprenda a viver a boa nova todo dia dentro do seu interior. E isso te estabelece para a vida, isso te estabelece para a vitória em todas as situações, para ânimo. Pedro foi correndo, desceu do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus, mas ele, reparando na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Não olhe para o vento, não olhe para a circunstância, não olhe para tudo que está dando errado, não olhe para isso, porque mesmo assim, nesse momento de angústia e tristeza, neste momento de dificuldade, o Senhor vai te pegar pela mão e vai te puxar de volta, vai te colocar de pé. É isso que o Senhor faz. Tem de bom ânimo, tenha fé. Tenha fé, não tema. Não temas. E prontamente Jesus estendeu a mão sobre ele e disse: por que você duvida? Por que você duvida? Deus te deu uma capacidade interior. Há um rio correndo dentro de você. Tudo que você precisa está dentro desse rio que corre no seu interior. É daí que você tem que beber. Há um rio que corre em todas as pessoas, e é desse rio que você precisa beber. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado, que veio, viveu aqui nessa terra e nos deu o exemplo de como devemos viver, de como devemos enfrentar cada situação. Não temas, tem de bom ânimo, persevere, persevere. Teve um outro momento, aqui nesse momento, Jesus acalma a tempestade. E no meio da tempestade, Ele nos ensina a andar sobre ela, a andar sobre as águas. Tem esse passo de fé. Ande sobre essas circunstâncias. Ande sobre tudo isso. Você está acima disso. Deus não nos tira da tempestade, Ele nos faz andar sobre ela. É diferente. Deus não manda a tempestade. A tempestade, ela vem por si só. Mas quando ela vem, Ele está com você. Quando a tempestade vem, você pode andar sobre isso. Você pode atravessar esse momento. Tem um texto aqui de
Tiago, no capítulo 1, que eu gostaria de ler com vocês. Tiago, no capítulo 1. Abre aí, queridos. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Olha o que diz aqui: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, tem de bom ânimo, tem de fé, e é uma fé uma vez confirmada, uma fé firme, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, deve ter uma ação correspondente. A perseverança deve ter uma ação completa e que corresponda o passo de fé que você está tomando, para que você seja perfeito, íntegro, em nada deficiente, e você ultrapasse as dificuldades com graça, com sabedoria, com lucidez, sem tormento, sem tomar decisões erradas. Se alguém, porém, necessita de sabedoria, gente, sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é o conhecimento prático. Sabedoria é o conhecimento que se tornou vida em você. Por isso que Jesus, ele tinha conhecimento, sabedoria, em consequência a vida de Jesus é um exemplo para nós. A vida de Jesus é um exemplo para nós. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, de conhecimento vivo em você, prático, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Peça com fé, sabendo que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Cristo é tudo que precisamos. Todo o conhecimento de vida está nele. E onde eu aprendo de Jesus? No Evangelho. Em Mateus, Marcos, Lucas, João, é ali. É ali que está toda a sabedoria. Mas quem quer essa sabedoria, não duvide em seu coração, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A dúvida é como uma onda, vai para lá, vai para cá, espumeja, se dissipa. Não suponha que um homem que tem um ânimo duplo alcançará sabedoria. A sabedoria não vem de um ânimo duplo. A sabedoria, ela vem na prática e na perseverança. Esse homem não alcança isso. Homem de ânimo duplo, inconstantes em todos os seus caminhos. Mas bem-aventurado, feliz é o homem que suporta com perseverança
é persistência, persistir, perseverar. Aquele que suporta com perseverança a provação, seja qual for o vento que está soprando em você, seja qual for a tempestade que está se levantando contra você, seja qual mar se revoltou contra o seu barco, mas Jesus está vindo sob as águas, dizendo: tem de bom ânimo, dizendo: tem de fé, tenha uma atitude completa, uma ação completa de perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Essa é a ação da perseverança. A ação da perseverança é ser completa, para que você saia dessa situação. Aí feliz é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O que é a coroa da vida? A coroa fala de autoridade. Quem tem perseverança, vence. Quem persiste, vence. E quem vence tem autoridade. A sua experiência é a sua autoridade. Tem um texto de Hebreus que eu gosto de ler sempre, quando eu falo de experiência, que diz assim, Hebreus no capítulo 2, no versículo 17, fala da experiência de Jesus. A sua experiência é a sua autoridade. A sua experiência te dá a coroa de vida. Olha só, 2,17 de Hebreus. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, semelhante a eu e semelhante a você. Convinha que ele tivesse as mesmas experiências que eu e você temos, para ele ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação dos pecados do povo. Para que ele pudesse ser esse sumo sacerdote, fazer tudo isso, fazer o que fez por mim e por você, ele tinha que se tornar semelhante aos irmãos, e ele se tornou, ele se esvaziou da sua divindade e foi achado em figura humana, o servo do Senhor, para poder fazer a propiciação por meu e seu pecado. Pois naquilo mesmo que ele sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. A experiência te dá autoridade. Naquilo mesmo que ele sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Os seus problemas individuais, quando você supera-os, você tem autoridade sobre aquilo. Você tem autoridade para ajudar outras pessoas. Você só tem autoridade na sua experiência. Por isso que muitas vezes é difícil você perseverar quando lida com culpa, quando lida com medo, quando lida com morte, com perdas, quando você lida com todo o tipo de aflição e tempestades da vida. Não pense que o Evangelho vai te tirar de tudo isso. Não vai. Se alguém te contou isso, te enganou. O Evangelho não vai te tirar das aflições. O Evangelho vai fazer você andar sobre elas, andar sobre as águas, você ser socorrido em momento oportuno, você ter a palavra de Deus te chamando, vem, você ter Jesus ao seu lado, você ter Jesus te puxando quando você está afundando, você ter Jesus dentro do barco dizendo, aquieta-te vento, cala-te mar. Ou melhor, cala-te vento, aquieta-te mar. Quando você tem a experiência, você tem autoridade.
Por isso que é feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, recebe coroa de vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Perseverança tem que ter ação completa. A perseverança tem um processo e tem um produto, que está em Romanos no capítulo 5, no versículo 3. Não somente isso, Tiago já começou falando: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E agora está dizendo aqui, não somente isso, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha o processo, olha o processo e o produto de alguém que persevera. A perseverança tem que ter ação completa. Mas não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações, sabemos que a tribulação produz perseverança. Tribulação, perseverança. Olha o que vem. A perseverança traz a experiência te dá autoridade, a experiência te dá coroa de vida, a experiência te dá know-how, a experiência te dá a capacidade de sustentar outros. Você já passou por aquilo. Nas perdas, quando você sofre perdas, aquilo te dá a capacidade de sustentar, estar ao lado daqueles que estão perdendo. A perseverança produz a experiência é autoridade de vida, coroa de vida. E a experiência, a esperança, porque pela esperança, a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, no nosso espírito humano, pelo Espírito Santo de Jesus, pelo Espírito de Jesus em nós, pelo Espírito do Evangelho em nós. Por isso que quando nós éramos fracos, Jesus morreu. Jesus morreu pela minha fraqueza, pela sua fraqueza, para nos sustentar, estar conosco na tribulação. Olha o processo: tribulação, perseverança, experiência, esperança, e uma esperança que não se confunde, porque Deus já derramou seu Espírito dentro do nosso coração, e o seu Espírito nos enche de amor, e nós conseguimos, através do amor, viver a vida. 1 Pedro 1,3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou, nós fomos regenerados para a viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos restaurou, nos corrigiu, nos reestruturou, nos revivificou, nos reformou, nos renovou, nos reorganizou para uma herança incorruptível, sem mácula, inalterável, impossível de corromper, reservada nos céus. Nós já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Nós que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada a revelar-se no último tempo, e ela já foi revelada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E agora Ele nos recomenda: nisso exultais, tende motivo de exultação. Lá Tiago fala de toda alegria, lá Paulo fala em gloriar-se nas tribulações. Ele diz assim: exultais, embora no presente breve tempo você esteja passando e contristado por várias provações. Mas é necessário, para que, uma vez confirmado o valor da sua fé, tem de bom ânimo, tem de fé.
Não existe fé sem bom ânimo. Então, sendo provado e confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, que é apurado por fogo, é apurado, esse ouro que você é apurado pelas tribulações, pelo fogo da existência. A vida é um fogo que nos purifica. A vida que vivemos é um fogo, todo dia, aceso. Ontem eu falei com um colega sobre mim, a fornalha aqueceu 7 vezes. Mas eu vou sair da fornalha sem nenhum cheiro de fumaça. Sem nenhum cheiro de fumaça. Porque isso é promessa de Deus. Talvez para você a fornalha foi acesa 7 vezes. Mas Deus dentro da fornalha está com você. Deus dentro da fornalha está comigo. A vossa fé, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. O que acontece, queridos? O que acontece? A provação revela Jesus na sua vida. A provação revela Jesus. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Quando você não vê, mas você crê. Quando você recebe o Evangelho no seu interior. Quando você recebe a palavra da graça, a palavra da fé, a palavra da esperança. E o fim da provação, quando você persevera, você permanece, quando você tem bom ânimo, o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que está em você que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros, a mim e a você, destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que o seguiriam. Todo sofrimento segue de uma glória. Você passou por aquilo, você tem autoridade. Quando você atravessa a provação, a circunstância, a tempestade, a tormenta, o maremoto, seja lá o que está acontecendo com você, quando você passa, uma glória te segue. A experiência, a autoridade, a coroa de vida. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram. O Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar, analisar. Perscrutar é analisar minuciosamente, conhecer, ter acesso. Através do Evangelho nós temos acesso a coisas que os anjos ficam olhando e dizem: como é que ele conseguiu? Como é que ele saiu dessa? Como é que ele encontrou dentro dele força para sair daquela circunstância? O Evangelho faz isso. Quando você tem bom ânimo, quando você tem fé, quando você persevera na tribulação. Então, quando você passa pela experiência, você tem autoridade. Você é autoridade no negócio. A autoridade é coroa de vida. Quem venceu no casamento, quem passou as tribulações do casamento, recebe autoridade e vida nessa área. Quem passou
as tribulações financeiras, recebe autoridade. E assim por diante. Existe a experiência, a perseverança, a experiência. A perseverança tem que ter ação completa. Queridos, você tem que perseverar. Mesmo que você não seja bom o suficiente. Mas nós não somos bons, nenhum de nós é bom. O próprio Jesus disse, não há ninguém que é bom, a não ser Deus. Mas nós recebemos sementes de bondades que podem ser semeadas. E elas podem ir crescendo dentro de nós. Em amor, em graça, em bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não existe nada que as limite. Quem pode limitar a misericórdia? Quem pode limitar alguém que é misericordioso? Quem pode limitar alguém que ama? Quem pode limitar alguém que é bom, tem bondade, fidelidade, temperança, domínio, enfim? Vença através da perseverança, porque o amor de Deus é derramado dentro do nosso coração. Persevere, 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 persevere. Não tenha ânimo duplo. Persevere na fé. Amém, queridos? Persevere e você vai chegar lá. Você vai vencer na vida. A eternidade está dentro de você. A eternidade tem que ser vivida agora. Daqui para diante, ela já está em você. Não espere para viver a eternidade do outro lado. Espere para viver a eternidade já, nesse momento. Você é um ser eterno, está dentro de você a eternidade. Aprenda a viver como um ser eterno. Persevere, tenha experiência, tenha esperança. É isso que o bom ânimo produz fé. Não há fé sem bom ânimo. Anime-se. Jesus está com você. Ele te levanta quando você afunda nas ondas. Ele vem ao teu encontro quando as ondas do mar estão te açoitando. Ele aquieta o mar e faz calar o vento. Ele faz tudo isso por você. Ele está com você.